Salmo de número 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho, olha que lindo, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você pode dizer amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento de culto, por cada família, por cada pessoa aqui presente, aqueles que nos acompanham nos seus lares. Muito obrigado. Obrigado por podermos nos ajuntar na família renovada para celebrar a Ti, para cantar louvores a Ti. E agora nós estamos diante da Sua palavra, Pai. Fala conosco através da Sua palavra. Usa a minha vida como um canal, que ela possa entrar nos nossos corações, gerando em nós mudanças, gerando em nós essa confiança, trazendo essa segurança aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Você já viu aquelas propagandas na televisão? Você está lá assistindo sua programação, de repente vem um intervalo, e daí você fica sabendo através do intervalo que tem um sorteio. Aquele sorteio, R$1 milhão. Não preciso citar nomes dessas campanhas, mas tem muito, né? Você raspa ali, você pega o número tal, uma sequência de números e pomba. R$1 milhão na sua conta. Já viu? Quem já viu essas propagandas? Já viu? Já viu? Ok? E a gente fica com aquela sensação. Poxa, R$1 milhão, hein? O que eu faria, hein, Jorjão? R$1 milhão, eu pagava as contas, comprava a casinha, pagava o carrinho, comprava um danoninho pro Theo. R$1 milhão, hein? E a gente fica com aquela sensação. Com R$1 milhão resolvo meus problemas. Dá até para ajudar o primo do meu primo, do cunhado. R$1 milhão, rapaz. E aí você começa a viajar, né? Começa a viajar. Final de ano está chegando, né? Supermercado, centro automotivo, sempre faz propaganda, sempre faz promoção, né? Você vai lá, preenche o telefone, endereço. Vai que, né? A gente fica com aquela sensação. Poxa, se eu ganhasse, rapaz, resolvia a minha vida. E aí a gente fica com, não, mas é tanta gente, mas vai que, né? Não, mas não vai, é muita gente. Mas vai que, né? E aí, mesmo sem querer, você começa a fazer planos. Rapaz, dava para morar fora um tempo, hein? Dava para ir para a Itália, hein? Mas é muita gente.
Alguém já viajou nessa maionese ou sou só eu? Ah, bom. Porque no fundo a gente fica, bom, se eu ganho, resolve os meus problemas, e daí a gente começa meio que não, mas sim, querendo muito aquilo, e ficando com aquela expectativa. Da mesma maneira acontece quando a gente está querendo muito alguma coisa, e daí a gente tem a sensação que se eu tiver aquela coisa, aí sim, meus problemas estão resolvidos. A pessoa, sabe, quer muito um emprego, muito emprego. Olha, se Deus abrisse a porta de um emprego, tudo que eu queria era um emprego, tudo que eu queria era um salário um pouquinho melhor, tudo que eu queria era um pouquinho de sossego. Ah, quando nós dizemos que nós queremos uma coisa só. O problema é que quando a gente alcança essa coisa, nós que somos seres desejantes, nós passamos a desejar outra coisa, e outra coisa, porque aquilo não nos supre, aquilo não nos preenche. Logo em seguida a gente passa a querer uma outra coisa. Aliás, se não fosse assim, todos os ganhadores de Mega Sena, de Sena da Virada, Mega da Virada, estariam com a sua vida resolvida e não teriam mais nenhum problema, mas você sabe que não é verdade. Aquela bolada que a gente tem a sensação de, oxe, resolveu a minha vida. Não resolve a vida de ninguém, porque não supre. E quando tudo que a gente quer não preenche o nosso vazio, basta a gente ter que a gente quer outra coisa. Ontem tudo aquilo que eu queria era me casar. Agora, diante de uma crise familiar, o que eu quero é que a mulher suma na minha frente. Antes, tudo que eu queria era um filho. Eu orei, eu busquei, eu fiz tratamento. O filho está aí, começou a dar trabalho, vai para a casa da avó. Antes, tudo que eu queria era aquele emprego. Deus abriu a porta de emprego. O chefe começa a perseguir. Ah, eu não aguento mais. Quando tudo aquilo que a gente quer não preenche, a gente passa a querer outra e buscar outra coisa. Se Deus chegasse para você hoje, pense, irmão Júlio, hoje, Júlio, diz para mim o que você quer. Mas aqui não é gênio da lâmpada não, é um só, um pedido só. Pode pedir, o que você quiser. E aí, Rodrigo? Um pedido, vai lá, Jorjão, fala. Você queria que fosse menina, é menina o neném que está vindo aí. Um pedido, já pensou? Isso já aconteceu na Bíblia. Deus chega diante de Salomão, a Bíblia diz que Deus se agradou tanto de Salomão, que disse, Salomão, pida. E Salomão, jovem, preocupado com o reino que acabaram de assumir, sabe que o seu pai foi um grande rei, e ele tem medo de pôr tudo a perder. Ele diz, Senhor, se eu posso te pedir uma coisa, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para governar o teu povo, com muita sabedoria, me dê sabedoria. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir tudo, mas ele pede sabedoria. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que ele deu sabedoria e tudo aquilo que o Salomão não pediu, riquezas, expansão de reino, etc. O que você deseja? Se Deus dissesse isso para você, o que você deseja? Por que você está falando disso, pastor? Porque o salmo que nós acabamos de ler fala meio que disso. Se você prestar atenção, olha só o versículo 4. Diz assim o versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Uma coisa só eu quero, mas eu a procuro, diz o salmista. E pela leitura do salmo, logo no início e no fim do salmo, dá a entender que ele está sendo perseguido, porque ele fala o tempo todo de se livrar dos seus inimigos. Logo no início do salmo, ele começa falando dos seus inimigos e ele termina também falando dos seus inimigos. Ele diz, olha, os homens maus se levantam contra mim, um exército ao redor de mim. Quem está escrevendo esse salmo aqui é o rei Davi. Ainda já aquele rei Davi que governa no reino de Israel, grande, aonde todos os outros impérios tramam contra ele, Babilônio, Sírio, Assírios, etc. E ele está repleto de inimigos. Ele diz, os homens maus se levantam. Esse homem está sob risco, esse homem está sob perigo, esse homem está sob ameaça. Pessoas ruins se levantam e estão perseguindo Davi. Mas desse mundo de tudo que eu queria é apenas uma coisa, e se eu tivesse essa coisa me bastava.
Geralmente quando a gente pensa assim, a gente quer o quê? A gente foca nos nossos problemas. Se eu estou passando por uma luta financeira, uma coisa só eu queria pagar minhas contas e me ver livre. Ah, se eu estou doente, uma coisa só eu queria ser curado dessa enfermidade, e daí a minha vida estava cheia, estava completa. Tudo que eu queria ser curado, aí eu vou lá, Deus me cura, passa um tempo, eu nem me lembro de contar testemunho, eu nem me lembro de mais nada. Eu olho para outras coisas. O salmista estava sob ameaça e ele poderia dizer: Senhor, eu gostaria que o Senhor me livrasse de todos esses inimigos que me perseguem. O que eu quero é que eles me deixem em paz, mas não. O salmista tem um desejo e não é resolver a circunstância momentânea, porque ele sabe que se Deus destruir esses inimigos, novos se levantarão, a nossa vida é longa. Ele pode pedir o que quiser, mas ele não quer que Deus resolva o seu problema naquele momento. Ele não quer o fim dos seus adversários, mas ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Eu tenho inimigos, eu tenho exércitos que se levantam contra mim, eu tenho malfeitores que querem o meu mal e me destruir, mas uma coisa eu peço ao Senhor: que eu possa viver na tua presença, que eu possa morar na tua casa, ó Senhor. Queridos, ele queria que a presença de Deus fosse algo permanente. Ele não quer que a presença de Deus seja algo que se experimenta uma ou duas vezes na semana. Ele queria que a presença de Deus fosse algo permanente na sua vida. Ele diz: que eu possa morar na sua casa. Em meio a tudo o que eu preciso, em meio a tudo o que eu almejo, o que eu quero e eu buscarei, eu quero permanecer na presença do Senhor. É isso que ele diz. E por que Davi, no meio de tanta adversidade, no meio de tanta perseguição, no meio de tantos inimigos, por que Davi quer apenas a presença do Senhor? Por causa de 3 motivos. Primeiro motivo, ele quer estar na presença do Senhor, porque ele sabe que só na presença do Senhor é que ele experimentará verdadeira segurança. Veja o que diz o versículo 3, está com a sua Bíblia aberta? Eu leio na NVI, diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Meu irmão, é na presença de Deus e só na presença de Deus que nós estamos seguros. Você está seguro, eu estou seguro, na presença de Deus nós estamos seguros. O salmista diz: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que guerreiem contra mim. E ele sabe o que é guerra. Mas eu me lembro muito daquele texto de 2 Reis, no capítulo de número 6, versículo 15. A Bíblia diz que o rei da Síria quer o tempo todo destruir Israel, mas ele vai e acampa com seus soldados para pegar os soldados de Israel desprevenidos. Mas Deus visita o profeta Eliseu e diz: olha, não vai por ali, porque ali existem soldados. Eliseu vai e conta para o rei de Israel, o rei de Israel vai e desvia os soldados, e a emboscada falha. O rei da Síria arma uma nova emboscada, acampa os seus soldados para pegar os soldados de Israel desprevenidos. Deus visita Eliseu e diz: meu filho, por ali existem soldados acampados para te destruir. Eliseu chama o rei de Israel e fala: não vai para ali não, porque ali os soldados estão esperando vocês. E ele se desvia. O rei da Síria fica furioso, e ele pensa que no meio do exército sírio tem cagueta, tem X9, e ele reúne seu exército e fala: não vai sair ninguém daqui até que alguém confesse quem é que está contando, quem está vazando informação para o lado de lá, quem que é o traíra. E o soldado diz: rei, o senhor está enganado, não tem ninguém que é traíra aqui não, aqui não tem X9. O problema é que lá existe um homem de Deus. No exército de Israel existe um profeta que Deus fala com ele, e Deus revela para ele o que o senhor rei fala sozinho no seu quarto secreto. Mas quem que é esse profeta? É o Eliseu. Encontrem Eliseu, reúna todo o exército e mate-o. Descobriram onde estava Eliseu. Eliseu estava deitado na casa junto com o moço, o servo de Eliseu. E a Bíblia diz que os reis da Síria mandam os soldados acamparem na madrugada em volta da casa do profeta. E aí de manhã muito cedo o menino levanta, vai até a porta, olhar o nascer do sol, dá aquela bochechada bem gostosa, e ele olha, vê um monte de lança de espada levantada em cima das montanhas, e ele descobre que tudo aquilo são soldados. Ele volta correndo desesperado e diz para o profeta: Eliseu, ali tem um monte de gente esperando a gente sair para matar a gente, o que faremos?
Essa é a pergunta do menino. O que faremos? A resposta de Eliseu é linda. A Bíblia diz que Eliseu, que tinha o espírito do salmista que diz: o Senhor é a minha luz, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, de quem temerei? Ainda que o exército se acampe contra mim, não temerei. O Eliseu tinha esse espírito. O Eliseu coloca a mão no ombro do menino, fecha os seus olhos e diz: Senhor, abra os olhos desse menino, para que ele veja que nós não estamos sozinhos. Eliseu dá um tabefe na cabeça do menino. Isso aí sou eu que estou falando, não é a Bíblia não. Vai lá para fora, dá uma olhada. A Bíblia diz que os soldados estão lá, esperando Eliseu sair de casa. Mas quando o menino olha mais adiante, ele vê carruagens de fogo, soldados de fogo, anjos atrás dos soldados da Síria. E os números desses anjos eram ainda mais numerosos do que o exército que estava pronto para pegar eles. Ele volta para casa, conta para o Eliseu. E Eliseu fecha os olhos novamente e diz: Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos do menino para que ele visse, agora feche os olhos de todos esses soldados para que eles não vejam. A Bíblia diz que Deus fechou os olhos daqueles soldados, eles ficaram perdidos. Eliseu diz: vem até mim que eu vou mostrar para vocês o homem que vocês estão procurando. Foi marchando com aquele exército, todo mundo, filhinho de Ana, um atrás do outro, até diante de Samaria. Quando ele chega em Samaria, diante do rei de Israel, a quem eles queriam matar, Eliseu: Senhor, agora abra os olhos desses soldados. E quando Deus abre os olhos dos soldados ficam com medo porque acham que vão morrer. Eliseu diz: dá comida, dá bebida para eles e dispersam eles para casa, porque eles saberão a partir de agora que há um Deus em Israel. Queridos, ainda que um exército se acampe contra nós, nós não temeremos. Quando você passar por um momento de agonia, de aflição, de medo, de pavor, faça a oração do profeta Eliseu: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga enxergar o seu cuidado além desta circunstância. Senhor, abra os meus olhos para que eu não veja apenas essa enfermidade, para que eu não veja apenas esse problema, para que eu não veja apenas essa situação, mas para que eu veja a sua companhia do meu lado. Abra os meus olhos, abra os meus olhos. Irmãos, ainda que a circunstância seja a mais nebulosa possível, maior é nosso Deus. Jesus nos ensinou a confiar nele. A palavra de Jesus é: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não existe sistema de segurança capaz de nos trazer segurança. A verdadeira segurança nós só encontramos em Deus. E é por isso que o salmista, no Salmo 46, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que exista um exército. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Nações se estremecem, reinos se movem, mas Ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em Deus nós temos a verdadeira segurança. Então acalme o seu coração, porque Ele cuida de nós. E eu sei que nesse ano você experimentou esse cuidado, você experimentou essa segurança. Em meio a tantas dificuldades, o Senhor é por nós, amém? O salmista quer uma coisa apenas: estar na presença de Deus. Por quê? Porque ele sabe que na presença de Deus ele encontra segurança. E segundo, porque ele sabe que em Deus ele pode orar e ele sabe que vai ser ouvido. Veja só o que ele diz no versículo 8. Olha só, acompanhe comigo o texto. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Um dos problemas das nossas lutas diárias é que muitas vezes elas nos revelam que nós estamos sozinhos. Você já se sentiu assim? Sozinho. Está cercado de gente. Tua família não te abandonou. Sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, está todo mundo com você. Mas parece que existem lutas que nos revelam o quão sozinho nós estamos.
Tem um ditado popular que diz que na hora boa nós conhecemos os amigos e na hora ruim nós conhecemos a qualidade deles. Porque muitos, rapam fora na hora da adversidade, na hora da luta, dos problemas. Geralmente nós nos sentimos sozinhos na hora da luta. Parece que ninguém aparece para dar um suspiro, parece que ninguém aparece para ajudar. E a verdade é que tem luta que ninguém pode ajudar. Tem luta que a gente tem que passar sozinho. Tem. Lembra de Jesus no Getsemane? Ele está prestes a se entregar para o Calvário. A Bíblia diz que é um momento de tamanha agonia, que Jesus pede para os seus discípulos mais próximos, diz: olha, vão orar comigo, eu preciso orar, eu preciso falar com o Pai, vamos subir um monte, orem comigo. Eles vão, a intenção é boa, mas a Bíblia diz que passado um dado momento, Jesus volta da oração, os discípulos estão dormindo. Jesus diz: vocês não conseguem vigiar comigo nem um pouco. Voltam todo mundo a orar. Quando Jesus volta novamente, estão os discípulos de novo dormindo. Por quê? Porque os discípulos não sentiam o que Jesus estava sentindo. Os discípulos não estavam passando pela agonia que Jesus estava passando. Aquele momento era o momento de Jesus passar só Ele e o Pai. Assim como muitas das nossas lutas também são assim. Temos que passar sozinhos. Ninguém pode nos ajudar, por mais que eles queiram. Tem lutas que nós nos sentimos sozinhos e muitas vezes nós temos que enfrentar toda ela sozinho. Nós passamos por momentos de solidão que só se resolvem na presença de Deus. Por quê? O próprio salmista diz: porque ainda que um pai e uma mãe me abandone, Deus nunca me abandonará. Por isso que o salmista diz: Ele está comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Na presença de Deus eu posso orar, porque eu sei que todo mundo pode ter virado as costas para mim, mas basta eu dobrar os meus joelhos, clamar aos céus, e Deus está ali me ouvindo, Ele está me ouvindo. As maiores experiências que eu tive com Deus, eu estive sozinho, no quarto secreto, dirigindo, no meio do mato, sozinho. O Pai que está no céu alivia o nosso fardo. Por isso que o salmista diz no versículo 8, olha só: a teu respeito diz meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu a buscarei. O problema é que a gente fala demais, a gente reclama demais, a gente murmura demais e ora pouco, ora muito pouco, muito pouco. Ele diz: buscai a minha presença, e ele mesmo responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Para ter experiência da presença de Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Deus não é um ser que eu faça um curso no YouTube, em um final de semana, e eu saio formado em Deus. Não, Deus é um ser vivo, que eu me relaciono, e em me relacionando com Ele, em me entregando a Ele, em derramando meu coração nele, eu conheço, eu experimento, eu vivo. O problema é que a gente ora pouco. A gente está passando por um problema, a gente conta para todo mundo, para o patrão, para a funcionária, para a mãe, para o pai, para o colega, para a irmã, para todo mundo. Até na rede social a gente conta, mas a gente não conta para Deus. A gente não dobra o joelho, a gente não fala com Deus. Eu conto para todo mundo, mas nunca me ajoelho sobre aquele problema. O salmista diz: uma coisa me ocorre, buscarei a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Na presença do Senhor nós podemos falar e saber que Ele nos ouve. Deus está com você, Deus está conosco. Por quê? Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Se o 2020 não foi suficiente para te matar, se a sua luta não é suficiente para te tirar o último suspiro, então alegra o teu coração, porque a presença de Deus está contigo. Ele está conosco todos os dias. Na presença do Senhor eu estou seguro, na presença do Senhor eu posso com um sussurro clamar a Ele, e Ele me ouve, amém? O salmista quer a presença de Deus, porque além disso tudo, ele sabe que na presença de Deus, ele pode aprender. Sabe, você conhece alguém que dá prazer de estar perto dele? Porque tudo que aquela pessoa faz, te ensina,
tudo aquilo que ela fala, você aprende com o jeito dela, com a forma com que ela enfrenta os seus problemas, com a forma com que ela lida com a família. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa agradável de estar, de caminhar junto. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que a gente quer estar perto, por quê? Porque a gente amadurece, porque a gente cresce, porque a gente aprende. Eu acredito que você tem prazer de estar perto de pessoas assim. Eu tenho prazer de estar perto de pessoas assim. Tem gente que é assim. A gente conhece e a gente gosta de estar perto, por quê? Porque ela nos ensina, nos faz tornar pessoas melhores. A gente aprende. Na presença de Deus a gente aprende muito. Sabendo que nós estamos com a companhia sempre presente do Senhor, é saber que nós temos um cuidado todo especial, porque Ele nos ensina, Deus nos ensina. A gente aprende com Deus através da sua palavra, a gente aprende com Deus através da ministração do Espírito Santo, a gente aprende com Deus através das nossas vitórias, a gente aprende com Deus até mesmo através das nossas lutas. Então a oração do salmista aqui é: Senhor, me ensina. E ele busca, e ele pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Ele indaga a Deus. Olha só o versículo 11, ele diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Conduz-me, Senhor, por causa dos meus inimigos. Se diante da presença de Deus nós aprendemos, a pergunta que nós temos que fazer nessa noite é: Senhor, será que esse é o momento de eu corrigir alguns erros do passado? Será que esse não é o momento? Será que essa não é a oportunidade que o Senhor está me dando para finalmente eu perdoar, para finalmente eu devolver? Eu estava com a cabeça quente, falei o que não queria para o filho, falei o que não queria para o pai, para a mãe, para a esposa, para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho. Então aprenda. Na presença de Deus, quem caminha com Deus está sempre crescendo, quem caminha com Deus está sempre aprendendo. Então, se falou de cabeça quente, feriu alguém, machucou alguém, perdoe e busque buscar perdão. Conserte, se arrependa. Talvez um momento difícil na nossa vida seja exatamente uma oportunidade de nós revermos algumas coisas do nosso passado e consertar a nossa vida. Lembra da palavra de Deus para o rei que estava doente, beirando a morte? Ele manda o profeta dizer: esta enfermidade te matará. Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Ele foi logo dar conta de buscar Deus, pedir perdão, colocou todo o povo para orar, convocou um jejum. Põe a tua casa em ordem. Irmãos, quando é que nós finalmente vamos aprender? Luta após luta, ano após ano, e nós não aprendemos a pedir perdão. Ano após ano, e nós não aprendemos a ressarcir, a devolver, a compartilhar, a contribuir, a se humilhar, a ajudar, a se quebrantar, a orar mais. Quanto tempo vai passar e a gente vai insistir em continuar não amando? O que a gente precisa passar para entender que nós precisamos buscar mais? Quando que a gente vai aprender? O salmista diz: ensina-me, Senhor, porque na tua presença eu aprendo. Ensina. Ele quer tanto estar na presença de Deus, porque ele sabe que na presença do Senhor ele está seguro. Ele pode orar e ser ouvido, e na presença do Senhor ele está sempre crescendo, sempre aprendendo. A minha oração é que as nossas lutas nos ensinem a ser pessoas melhores e não piores. Porque gente boa de Deus é gente que encerra um ano e começa o outro melhor. Independente se o ano está melhor, eu me tornei melhor. Por quê? Porque na presença do Senhor eu amadureço, eu cresço. Tem uma canção que diz: vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Crente é assim, sabe que na presença de Deus a gente aprende. Amém? Vamos nos colocar em pé? Queria orar com você por um instante. Você pode fechar os seus olhos? Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez passando por um momento de muita dificuldade, passando por um momento de luta. Eu não sei, mas eu só sei que a presença do Senhor está aqui, e Ele nunca nos abandona.
Então convido você a fechar os seus olhos e fazer comigo essa oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, nós te agradecemos por ouvirmos agora uma porção da Tua palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que entrou aqui. Eu não sei como cada um está aqui, mas eu sei que o Senhor conhece os nossos corações. Então eu coloco, Senhor, aqueles que estão fracos, cansados, sobrecarregados, oprimidos, diante de Ti. O Senhor é aquele que alivia fardo, o Senhor é aquele que traz renovo, o Senhor é aquele que muda circunstâncias e situações. E o Senhor também é aquele que muda o nosso coração. Pedimos-te perdão. Perdão, ó Deus, por todas as vezes que ferimos, que machucamos, ou que até mesmo somos feridos e insistimos em não liberar perdão, em dar a outra face, em caminhar a outra milha. Ensina-nos, ó Deus, a fazer isso. Eu oro por cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Eu oro pelos nossos visitantes, que essa palavra faça sentido para cada um de nós, que possa transformar a nossa vida, que possa gerar em nós arrependimento. Em o nome do Senhor Jesus.